Senhor presidente, senhora, senhores vereadores, observei que o cronômetro que se assustou comigo, mas quero comunicar a vossas excelências que serei sucinto. Não precisa se preocupar, não. Apraz-me, nesse momento, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, em ver presente alguns amigos e amigas, Mara. Olha aí, mas em especial alguém que me quis tornar-me um grande cidadão, com vulto cultural e de uma sabedoria imensurável, a minha amiga Marlene Marquesan. Eu gosto de falar o nome inteiro, Marlene. Marlene Marquesanês, que é a família inteira, né? A minha grande amiga Dilis Demarco Bortoloso. E ainda que não é parte do conceito direto na educação, mas é um grande incentivador do conceito de educação, meu amigo Celso De Carli Bortoloso, sua família, sua raiz. Concernente à educação, eu quero deixar bem claro que não pude, Marlene. A senhora tanto sacrificou para que eu pudesse ter um curso a mais e eu não tornei-me um analfabeto funcional, pode ter certeza disso. Mas não consegui ter uma escola formal, mas eduquei-me de acordo com as circunstâncias do tempo. Darcy Ribeiro era muito bem claro que investir nas crianças, observa essas crianças aqui, investir nas crianças quando criança, porque depois de adulto, para reformá-los, custa muito caro para o Estado brasileiro, para os estados e os municípios. Mas eu tenho a convicção plena de que, ao vir a esse pleno, para fazer as observações, preciso de dizer que é preciso restabelecer a educação moral e cívica como currículo, não só como um estudozinho de base. A OSBB tem que funcionar. A professora diz, a ilustríssima é diretora do colégio, Santo Agostinho. Eu digo isso porque, se perguntar hoje, no âmbito das escolas estaduais, municipais, e até no plano federal, na esfera federal, se perguntar para que serve o Congresso Nacional, a Câmara Baixa do Congresso Nacional e a Câmara Alta do Congresso Nacional, 99% não vão saber. Isso é muito ruim para o Estado brasileiro e para os estados entes e para os municípios. Por quê? Vejam, vou falar aqui, inclusive, vereador Marcos, de uma propositura que temos aqui, da reforma da nossa lei orgânica. Mas como eu penso que ato expresso constitucional, a sanção tácita que se remete imediatamente aos municípios e aos estados entes, é necessário aguardarmos mais um pouquinho que o senador Tasso Gereissati está com as emendas remetendo para se transformar esse país num verdadeiro país de se morar e de dizer que é brasileiro. Por que digo isso? Porque eu vi e ouvi um custo enorme. Os prefeitos em caravana Brasília, os governadores, porque a reforma da Previdência estava em pauta na ordem do dia, indo a Brasília para fazer um movimento para incluir municípios e estados, lá na Câmara dos Deputados. Vejam o quão importante é conhecer, saber do ingrediente da formatação do Estado brasileiro e dos seus braços, do seu corpo inteiro, para o poder de interpretação, como é funcional o aparelhamento do Estado. A Câmara dos Deputados não podia incluir municípios nem estados, porque a Câmara dos Deputados delibera para os cidadãos e cidadãs. Não tem o poder de iniciativa para se fazer projetos de lei dessa ordem, dessa natureza. Quem tem esse poder está na mão agora correta. No Senado da República, do senador Tasso Gereissati. Peça ao Papai do Céu
que ilumine o porão da mente desses cidadãos que estão lá representando o nosso povo, para que seja resolvida essa questão de uma vez por toda. Por quê? Se nós temos hoje 800 bilhões de reais em 10 anos de resultado positivo para o Estado brasileiro, imagine Vossas Excelências, esses municípios quebrados, estados falidos, insolvência total, que não tem mais como investir nada. É só gente de bandeja na mão, governador pedindo miséria para o presidente da República, mas ninguém quer ajudar o país a equacionar os seus problemas dentro dos seus estados e seus municípios. Não querem. Porque tem um custo político. Nós estamos na labuta aqui há 30 anos. Eu, quando foi feito, transformado aqui para o Estatuto Regime Jurídico dos Servidores Públicos, eu disse que em questão de 20 anos nosso município não ia fazer para investimento mais nenhum. Graças aos investidores que remeteram recursos. Tem empregos, tem trabalho, tem renda, tem soja, tem milho, tem indústria. Palotina hoje está conseguindo se manter. Vereador, concede uma parte? Você dos 2 minutos regimentais. Fica à vontade, vereador Marcos. Aproveitando, já que o nobre vereador está nessa fase do seu discurso, só lembrar que, em termos de valores, né, os 200 milhões que o município já tem de déficit com relação do nosso próprio fundo de pensão e aposentadoria. Concernente ao município de Palotina, ainda é fácil. Imagina, Vossas Excelências, 5.400 e poucos municípios do Brasil. Desses 5.400 e poucos, mais de 3.000 municípios estão no regime jurídico. O rombo do Estado do Paraná deve ultrapassar a cifra de 100 bilhões de furo. O município de Palotina, 200 milhões. Imagina, Vossas Excelências, em todo o Estado brasileiro, o quanto é o rombo. O rombo ultrapassa 1 trilhão só dos municípios dos estados. Como é que eu posso imaginar? Eu vou deixar um legado. Que legado que eu estou deixando? Eu estou usurpando. Eu tenho 63 anos, não estou sonhando em aposentar-me, por quê? Porque eu não consigo trabalhar, mas eu já podia ter me aposentado. Podia sim, senhores, porque eu tenho tempo adequado para isso. Mas eu estou segurando a onda. Não porque eu quero me posicionar como um grande estadista. Eu nasci para ser um estadista. Eu nunca vivi de balela. Eu não estudei, dona Marlene, porque a senhora sabe muito bem, o Celso sabe muito bem, que ajudava eu a fechar salão naquela época. Eu trabalhava de domingo a domingo, para não viver às cócoras de ninguém. Nunca me submetia a viver às cócoras. Trabalhava das 7 horas às 10 da noite, por isso eu tive que desistir de estudar na escola formal. Mas eu preciso de dizer, porque eu não quero deixar que os meus netos e bisnetos paguem a minha conta. Vereador Marcos, Vossas Excelências entendam, do artigo 134 ao 145, trata só da questão do servidor. Agora, se é ato expresso constitucional, o que foi deliberado dias atrás na Câmara Baixa do Congresso, independentemente do Tasso Gereissati, senador, conseguir aprovar a emenda constitucional consubstanciando-se aos municípios e aos estados, com certeza absoluta que nós vamos fazer aqui, obedecendo o ato expresso constitucional. É sanção tácita. Em sendo sanção tácita, nós podemos fazer independentemente, basta coragem administrativa. Para isso eu tenho. Nunca me preocupei com reeleição. Nunca. Eu nunca fiz esse tipo de bicagem. Eu sempre suportei e aguentei o rojão de aqui ser intolerante à estupidez. Ser intolerante àqueles aproveitadores, os que abusam. Agora, Vossas Excelências entendam como é que o setor de recursos humanos
Vamos colocar lá. Cria-se abono, vereadora Rose. Vossa Excelência é servidora pública. Cria-se abono, vai lá. No momento de pagar o servidor, inclui na cobrança do FAPEM. Ah, aí, tá vendo agora? Devolução, tem que pagar. Pagar a indenização, porque cobrou errado. Não se pode. Não se pode fazer assim. Passar o Brasil a limpo é muito fácil. Eu escuto tanta gente corrupta. Eu costumo dizer o seguinte: o homem, independentemente de ter partido político, ter mandato eletivo, para ele chamar o outro de corrupto, é preciso dele meter o focinho dele, o nariz, lá na baliza da corrupção ativa e passiva, e fazer assim, para trás com a cabeça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes. Aí ele pode dizer que é honesto. Se ele fizer isso umas 10 vezes, ele pode dizer que é honesto. Se não, não é honesto. Falta no Brasil honestidade. Falta no Brasil umbridade. Falta no Brasil, quando olha as bandeiras, cantar o hino nacional, não por cantar, não por ser eloquente, não por ter um discurso empírico, não por ter uma fala, um exórdio, um prelúdio abundante de cultura e de sabedoria. É preciso nós termos um conceito direto de uma educação econômica, de uma educação, acima de tudo, balizada não na informalidade, mas na formalidade, de um pensamento equitativo às condições em que vivemos, para nos livrarmos dessa tentação infernal que poluiu o nosso país e o mundo, a corrupção perversa que vive na ativa na maioria das mentes humanas. O que eu só vejo é gente querendo levar vantagem em tudo e em todas as coisas, infelizmente. Eu vejo tanta gente corrupta aqui em Palotina, que fizeram pro Água Frio e chama o senador, o deputado de corrupto. Ah, que vergonha. Ah, que vergonha. E chama, vão lá no meu salão. Que corrupção. Eu olho para eles e falo, meu pai, tem de piedade desse ignóbil. Esse pacóvio imbecilizado, a terceira potência. Hã? Roubou eu. Ah, mas o dinheiro do governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é quem paga o tributo, quem paga o imposto, esse que tem o dinheiro. O gestor público é para gerenciar, que era para gerenciar os recursos oriundos dos tributos. Tributos no Brasil não é imposto, né? Que é tudo impositivo, né? Aliás, é uma mania que nós temos, né? A maioria das pessoas não gostam de dizer, acredito eu que se fizer assim é melhor. Não, tem que, é só impositivo. Sugestivo é zero. E a minha sugestão é que o Colégio Santo Agostinho, estão aqui as crianças, os professores, que tenham sempre como base nosso querido irmão Darcy Ribeiro, Marlene, que deu LDB gratuitamente, feita lá na tribo dos Tapajós, em meio aos índios, escreveu e deixou bem clara que ela é primordial, é a baliza, é o fundamento de ser brasileiro, a nossa LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação. Coisa que eu não pude ter, mas quem sabe um dia ainda vou conseguir adquirir. Obrigado.